Oi, gente, aqui de novo eu não vou mais nem dizer nada, né? De profeta da bananeira, que eu só vivo aqui nesse rio. Ai, Deus do céu, pessoa feliz demais. Tem ódio de gente feliz demais, eu digo. Não, mas é brincadeira, é porque eu acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma racionalidade. Uma vez eu trabalhava com uma menina, aí falava todo mundo assim, ai, não tem magro, não sei o que lá. Aí eu dizia assim, gente, eu tenho ódio de fulana porque é feliz demais. Não é que eu tivesse ódio dela, gente. É porque assim, é uma coisa falsa, entendeu? Ninguém tá 100% alegre. Feliz você tá, mas alegre e sorridente. Porque eu tenho uma coisa assim, se você chora às vezes de uma tristeza, isso não significa que você não é feliz. Significa que você tem equilibrado. Porque todo mundo passa por uma tristeza. E eu nem ia falar sobre isso agora, sabe? Mas ia falar sobre outra coisa. Só que eu lembrei, vai que alguém esteja precisando de ouvir isso, né? Então, o ser feliz não significa... A pessoa não tem que se cobrar felicidade. Você tem que cultivar a felicidade. Tá, uma coisa, pronto, tá aí. Uma pérola que eu ouvi um dia desse de um amigo. Ele disse assim, sempre... assim, não foi exatamente essas palavras. Uma semente nunca se perde. Uma semente que você tem nunca se perde. Por quê? Se ela cair no solo e ela dali, né, brotar, virou uma planta, uma árvore, uma planta rasteira, enfim, alguma coisa ela virou de útil. Mas se ela não brotar também, ela vira adubo para outras coisas que ali virão. Então nada é perdido que você faça, que você invista no seu bem, no bem das pessoas que estão. Então a felicidade é uma coisa assim que vai se construindo. Sabe? E agora eu vou botar no meio dessa frase toda uma coisa que deveria ser o tema daqui, eu vou voltar para esse mês, mas deveria ser o tema desse vídeo agora. Que é o seguinte, o bom mesmo para o homem seria morrer todo dia e renascer no dia seguinte. Ai, mas todo dia morrer? Sim, sabe por quê? Vou dizer. E agora vai o texto base aí, é a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Desde o versículo 1, que... está escrito mais ou menos assim. Eu não vou dizer todas as palavras de cor, porque aí todo mundo sabe, né? Quem sabe ler vai lá e busca. Mas assim, o escritor da carta desejando que eles apresentassem o culto a Deus, certo? O culto racional. Como os corpos como sacrifício vivo. Meu Deus, como é um sacrifício vivo e o corpo racional? Não seria exatamente um sacrifício morto. Aí já não está falando mais de sacrifício, né, de animais, sacrificar outras coisas, mas sacrificar-se a si mesmo. Mas como é o corpo racional, gente? E porque eu entendi, né, como um sacrifício vivo esse corpo racional. E ele diz, aí eu fui entender no versículo seguinte, que é o que eu quero destacar aqui. Mas eu vou colocar na legenda o Romanos 12, 1 e 2. Aí ele diz assim, mas transformai-vos diariamente pela renovação do entendimento. Então, bate muito com o que eu disse, assim, de morrer todo dia. Hoje você se enche de conhecimento, se enche de coisa, você criou um corpo racional para você. Você está entendendo uma coisa. E me parece, tem tudo a ver que Deus quer que a gente viva realmente assim, não nas trevas, né, cognitivas, não nas trevas mentais. Deus quer que a gente entenda exatamente quem Ele é e qual é o nosso papel como filho de Deus e qual é o nosso papel em tudo isso que Ele criou para nós. Então assim, quem vive só por viver, gente, isso não é nada de culto racional. Às vezes eu fico pensando assim, como tantos cultos que eu já fui, as pessoas começam, terminam o culto, passa ali 1h30, 2 horas. Eu estou falando de diversos tipos de culto, viu? De toda religião, não estou falando de uma específica não. Claro que eu fui criado a maior parte da minha vida em uma igreja evangélica. Mas eu já assisti cultos de outras religiões e assim, eu vejo que nem todo mundo está ali mesmo, a cabeça ali, entendendo o que é que está se passando. Só vai para cumprir tabela. Ai, tem gente que é até assim, ai, meu Deus, hoje tem culto de novo. Ai, meu Deus, para ir ouvir. Não vá, gente, não vá. Se é para você não estar entendendo o que está fazendo ali, e o culto é exatamente cultuar a Deus. Dar o seu emocional, o seu devocional, a sua fé, o seu coração, o seu amor para Deus, fazendo alguma coisa ali. Desde que pode ser alguém que esteja só cuidando da limpeza, ou só cuidando da limpeza, a coisa mais importante, inclusive. Desde que você esteja cuidando da limpeza, lavando o banheiro, você esteja preparando a comida que os irmãos vão compartilhar depois, você esteja recebendo as pessoas na porta, você cante, você fale alguma palavra, você faça qualquer coisa, você faça uma prece,
desde que você esteja fazendo para Deus, ou então você está fazendo, entendendo o seu papel. E ali você está devolvendo para Ele tudo aquilo que você deu, que Ele deu na sua vida, o dom, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, tudo. Porque tudo é uma coisa de você realmente viver e você conseguir se transformar com aquilo. Ah, mas quem é que vai ser feliz na pobreza? Não estou falando isso, gente. Mas eu estou falando, apesar de na pobreza, a pessoa conseguir entender o sentido das coisas. E aí volta aquela história que eu comecei, de você morrer todos os dias. Porque quando você conhece muito e já acha que já sabe tudo, um vaso que já está cheio, tudo que você botar transborda, não cabe mais nada. Então é bom você, eu já aprendi isso assim, se esvazie todo, para no outro dia começar tudo de novo a se encher. Porque quando a Bíblia fala, e nada existe por acaso, transformar o nosso entendimento, renovar todos os dias, é porque todos os dias vai ter alguma coisa para a gente aprender. Às vezes eu passo por trechos que eu já li assim, aí depois parece que assim o véu cai. Meu Deus do céu, my God of the sky, como é que eu não tinha chegado a esse entendimento aqui? Parece que eu estava cego. Por quê? Porque eu queria estar cego. E o pior cego é aquele que não vê. Então quando você assim, esses dias eu ouvi uma frase fantástica, que é uma pessoa que assim, tipo assim, que é uma pessoa que gostava de ser professor, de dar aulas, ensinar outras pessoas. Mas ele dizia que ensinava aos alunos também duvidarem dele, ou testarem ele, para saber se aquilo realmente era verdade, se aquilo valia para aquelas pessoas, se aquilo era verdade para aquelas pessoas. Então o melhor professor é aquele que ensina a testar também. E eu estou misturando já coisa com coisa, mas enfim, bora lá, algum sentido vai ter para alguém. Então assim, mas eu linko de novo, quando Deus fala isso, e muitas vezes ele diz na Bíblia assim, provai e vede que o Senhor é bom, faça prova do meu amor, é porque é o seguinte, Deus não quer que assim, jogar uma coisa, eu já pensei muito assim, meu Deus, Deus só quer jogar uma coisa, informação e você baixar a cabeça. Não, não é isso. Sabe por que Deus não fez a gente só para respirar nesse mundo? Deus nos deu inteligência, inclusive para dominar sobre todas as coisas, toda a natureza, para a gente questionar. Se a gente não tivesse questionado todas as coisas provadas, a ciência não tinha chegado até hoje. A gente ia achar que a Terra era redonda, que o centro do universo era a Terra, não é? E a gente já sabe que não é. Então foi por acaso alguém que questionou. O problema é que os questionadores, eles são tidos muitas vezes como pessoas que são rebeldes contra Deus. Ora, gente, o questionador é aquele que está fazendo exatamente aquilo que Deus mandou, provar, se transformar, buscar mais conhecimento, ir atrás. Será? Tá, isso eu aprendi. Para mim hoje tá bom, é suficiente. Para amanhã, será que vai ser suficiente? Quantas coisas, quantos processos aí foram descobertos na medicina e tudo mais que modificaram? Por exemplo, antes os médicos, deixa eu contar só essa para vocês. Antes os médicos usavam assim, tipo uma roupa escura, né? Porque era digno do médico, tal. E eles atendiam vários pacientes, faziam cirurgias, não sei o que lá, e não havia esterilização dos instrumentos que eles faziam. O que é que acontecia? Passava aquela coisa de um paciente para o outro. Ele fazia mais era proliferar aquilo ali. Até que alguém foi estudando e assim, descobriu-se que essa possibilidade, que existiam micro-organismos. E hoje a ciência é toda pautada nisso, né? A ciência médica é toda pautada nisso, em micro-organismos. E é tanto que a gente toma aí milhões de vacinas, milhões de não sei o que lá, para vírus, para bactérias, para não sei o que lá. Tá? E esse vírus, né, o mais... Quer dizer, agora tá em moda o monkeypox, né? Aliás, é a vacina, a febre amarela. Tá aí. Já teve também... Quem não lembra que a gente saiu de uma pandemia por causa do vírus. Ou seja, um negócio assim invisível ao olho nu. Mas a medicina descobriu isso. E descobriu que as várias formas de transmissão. Uma delas eram os instrumentos que os médicos usavam. E aí alguém teve a brilhante ideia de usar roupa branca. Por quê? Quanto mais branco estivesse, para aquele paciente que seria atendido posteriormente ali, quando saísse de opa, tá branquinho, quer dizer, não tem nenhum resto humano ali, não tem um sangue, não tem uma secreção qualquer, opa. Então o branco passou né, para a medicina a ser sinal de pureza. Só que imagino as pessoas que começaram primeiro a questionar isso. Você é um herege, você é um rebelde, não sei o que lá. Mas tinha razão. Então a pessoa questionar isso para saber se é a melhor forma mesmo, se aquela verdade para amanhã ela ainda vai perdurar daquela forma. Não estou dizendo que as verdades viram mentiras. Já estou dizendo que elas às vezes, amanhã ela melhora. Ela tem um aperfeiçoamento. É isso a palavra que eu queria dizer.
Aperfeiçoamento. Então, quando eu digo assim, faça, lance sementes. Vá fazendo, vá jogando, vá fazendo. Nunca se sabe aquela semente o que vai dar. O negócio é você nunca desistir. Sempre tem uma semente. E esse texto eu vou usar para muitas coisas ainda. Quem tem sementes não se perde nada. Porque quando elas não brotam, elas viram adubo para outras coisas. E vamos prosseguir, né, gente? Questionando, usando a inteligência que Deus deu e fazendo o culto racional, apresentando a Deus exatamente o nosso corpo em sacrifício vivo. Deus não quer um dinheiro, Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício, Ele quer o nosso próprio corpo em sacrifício vivo. É tanto que eu já falei sobre isso aqui, e esse sacrifício é o nosso culto racional, a nossa razão, é entender quem Deus é. Eu já falei isso aqui, vou encerrar rapidinho, sobre a ceia, lá no livro de Coríntios, que tinha lá, repartia o pão e comia o vinho, só que todo mundo comia aquilo assim, uns enchiam o bucho, tal. Aí Paulo foi dizer, isso não é vocês cearem, vocês estão fazendo isso para a sua própria condenação, porque não estão entendendo que ali é o corpo e o sangue de Cristo. Então o que livrava o homem da morte, digamos assim, do corpo, o que trazia saúde, aliás, era comer aquele pão, compartilhar com os irmãos, tem a ação do compartilhamento, e entender ou discernir, que alguém disse que o discernir é sair pedindo perdão, perdão os irmãos aos outros, não é verdade. Ou entender que aquilo que você está, aquela substância que você está ali, simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E esse fato, pela fé, lhe traz saúde física, mental, emocional, espiritual. Então o que Deus quer é que a gente saia da idade das trevas aqui, olha, trevas aqui que eu estou falando. Porque quem não tem conhecimento, por exemplo, é um aluno. Aluno, esse A é um prefixo de negativo, né? De negatividade. Aluno é sem luz. Então, quando você é aluno, é que você ainda está sem luz. Alguém está iluminando o seu caminho. Então, que a gente deixe de ser aluno e passe a ser luz de conhecimento. Que esse conhecimento venha para dentro da gente. E isso é o que vai modificar a nossa vida. Isso é o que vai agradar a Deus. Deus não quer ovelhas que só comem e tal. Deus quer ovelhas que entendam, que sabem, inclusive, dos perigos de onde estão passando, porque senão vão caminhar para a sua própria morte e precipício, ok? Então vamos estudar, vamos entender, vamos racionalizar e entregar a Deus esse nosso culto em sacrifício vivo, que é o sacrifício racional. Eu não ia falar quase nada, mas tem 12 minutos. Beijo a todo mundo.